A gente volta a falar sobre o dia de protestos violentos no Líbano. 6 mortes foram registradas, além de várias pessoas feridas em Beirute. As manifestações começaram com um grupo ligado ao Hezbollah se posicionando contra o juiz do caso da explosão no porto da capital libanesa no ano passado. Para entender melhor esse contexto, por trás dessa insatisfação, a atual situação do Líbano, a gente vai conversar agora com o Jorge Scaram, que é vice-presidente da Federação de Entidades Líbano-Brasileiras em São Paulo. Jorge, bem-vindo ao Live CNN, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daniel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Explica pra gente o contexto em que acontecem essas mortes, pessoas feridas, por conta desse protesto relacionado à explosão do ano passado. Perdura até hoje essa insatisfação? Sim, essa explosão ocorreu ano passado, foram 220 mortos, atingiu e destruiu uma grande parte de Beirute e afetou bairros inteiros e muitos feridos, e foi nomeado um juiz para investigar. O primeiro juiz foi afastado por motivos que havia conflitos de interesse, que ele não poderia continuar no caso. Foi nomeado um novo juiz, esse juiz atual, e esse juiz, após muita investigação, começou a indiciar autoridades como ex-ministros, ex-primeiro-ministro e deputados, e isso revoltou algumas autoridades locais que alegaram que isso teria que passar por um tribunal especial para presidentes, ministros e deputados, e entraram com vários processos nos tribunais libaneses. Os 2 primeiros processos eles perderam, e ele indiciou 2 ex-ministros, e ontem havia um convite para uma passeata, então, pacífica dos advogados que iriam para o Tribunal de Justiça de Beirute hoje, se manifestariam pedindo a saída desse juiz para que fosse nomeado um novo juiz para essa investigação. Para surpresa de todos, isso hoje se transformou num tiroteio com armas pesadas e franco-atiradores no alto dos prédios, e o resultado foram 6 mortos, 30 feridos, de pessoas que são pessoas pacíficas, moradores que estavam passando pelo local, que nada tinham a ver com a história, e isso causou um grande impacto no Líbano, um gabinete que acabou de ser formado e ainda está tentando dirigir o país com a série de crises que o país vem passando. Então, realmente, o momento é muito, muito difícil. Agora, Jorge, a gente viu que no ano passado, quando aconteceu essa explosão no porto, foi o estupim de uma situação que já era muito complicada, de instabilidade, de insatisfação da população em relação ao governo do país. De lá para cá, essa situação não melhorou, parece que ela foi piorando, né? O que pode acontecer aí? Qual a perspectiva para o país nos próximos meses? A situação desde então só vem piorando, e aquela crise em série. Então, a área da saúde, a área da educação, a área financeira, ultimamente a área da energia, a área de combustíveis. A semana passada, 2, 3 dias atrás, Beirute ficou sem energia total, porque não havia combustíveis para alimentar as empresas geradoras de energia. Todos os setores no Líbano hoje passam por uma crise muito difícil, como eu já havia citado aí mesmo na CNN, a moeda perdeu 90% do seu valor, a população está revoltada com essa classe política que está aí há mais de 30 anos e nada faz. O país está dominado pela corrupção, está desacreditado internacionalmente, as pontes com os países estão rompidas, precisa isso voltar a ser trabalhado, precisa reforçar, restabelecer esses contatos internacionais, esse crédito internacional. E o que o pessoal teme é a volta da crise ou da guerra civil ou do confronto militar entre as facções ou entre as religiões, isso que o pessoal não quer. Então esse é o grande temor da população hoje.
Jorge, e como que está a situação da recuperação daquela área, de tantas pessoas que morreram no local da explosão? Foram imagens impressionantes, muitas gravadas por celulares, câmeras de segurança que impressionaram o mundo todo. E também queria que você comentasse o papel do Hezbollah nisso tudo. Muitas ONGs e muitas empresas e muitos imigrantes libaneses, inclusive do Brasil, participaram na reconstrução daquela área. Imigrantes libaneses de vários países do mundo participaram e reconstruíram aquela área, mas há muito o que se fazer. São mais de 1.000 prédios históricos, é uma área tombada pelo patrimônio histórico, é uma área turística que foi afetada, são lugares, para quem mora em São Paulo, como comparado à Vila Madalena, onde tem vários bares e danceterias e lugares da noite. Então, conseguiram refazer com o próprio custo, o Estado não participou em nada. Então, isso tudo foi refeito e com a resiliência do povo libanês para se refazer e se levantar novamente. Agora, o Hezbollah hoje domina politicamente o Líbano e as decisões estão na mão dele. O governo, a decisão governamental passa sempre pelo veto à sanção do Hezbollah, e isso está incomodando a maioria da população libanesa. Então, hoje a situação é um pouco crítica e o que o pessoal está querendo evitar é o confronto armado entre as facções e as inúmeras religiões que existem no país. O que está sendo feito nesse momento para tentar apaziguar os ânimos? Muitos contatos, muitas negociações para tentar amenizar a situação. Tem que considerar que os três poderes são teoricamente independentes, o poder judiciário é independente, não se pode porque algumas pessoas desejam cessar a mão ou retirar um juiz de um processo, então tem um critério a ser seguido pelo poder judiciário, então está sendo contatos nacionais e internacionais, interferências internacionais como a França, os Estados Unidos e outros países estão tentando amenizar a situação para chegar num denominador comum, para amenizar e não agravar mais ainda a situação que já considero muito grave. Jorge, muito obrigado por conversar com a gente e explicar o contexto em que acontecem, infelizmente, essas mortes e pessoas feridas. Nossa solidariedade ao povo libanês. Obrigado a vocês mais uma vez pela atenção e pelo convite. E parabéns, Daniel. Muitas felicidades pelo aniversário. Muito obrigado, Jorge.